The winding path now calls to me. The rising sun becomes my guide. A gentle breeze, I feel so free, with nature's beauty by my side. The morning sun ascends the hill. With every step the world grows wide. I climb above and feel a chill, with nature's beauty by my side. Olha aí esse cafezinho, leite cremoso. Esse tá bigode. Tô morrendo de vontade de comer uma tapioca. Olha, bem fininha, né? Mais ovo do que tapioca. Que maravilha. Não consigo imaginar uma pessoa que não gosta disso aqui. Quem já viu aquele vídeo daquela senhorinha que fala: vamos almoçar? Já tô de banho tomado. Acabei de preparar o jantar. E vou mostrar pra vocês feijão fresquinho. Vou mostrar o nosso jantar de hoje, tá? Assim, ó. Deixa eu desligar aqui esse depurador. Olha aqui o arroz. Algum rato já comeu aqui o arroz? Algum rato já passou por aqui, ó. Tá só o buraco no arroz. Fiz um arrozinho aqui, ó. Exagerei no arroz. Geralmente faço metade ou menos da metade. Chega, a panela tá estufando, pedindo socorro. Fiz aqui um feijãozinho preto, olha. O caldinho já tá grosso. Enquanto eu fui tomar banho, deixei ele no fogo baixo pra dar aquela engrossada. Olha que caldo. Esse feijão é muito bom. Coloquei quinag, que é esses pedacinhos aqui de carne, né? Olha, tem uma pimentinha também. Outra pimentinha ali. Ele dá um saborzinho no feijão. Já tô com água na boca falando com vocês, salivando. Coloquei já, ó, cozinhei com louro, ainda tem um lourozinho. E joguei um cheirinho verde, ó. Hoje tem cheiro verde. E já tá do jeito que eu gosto, ó. Caldinho. Ui, embaçou. Liguei o flash aqui pra melhorar. E aqui fiz umas almôndegas. Olha. Almôndegas. E aí tinha um restinho de carne moída. Eu misturei também. E aí fiz no molho de tomate. Esse vai ser o nosso jantar. Vocês estão servidos? Já tá servindo ali. Que maravilha. Esse feijão, fazia tempo que eu não fazia feijãozinho preto. Vocês gostam? Vocês preferem mais feijão preto ou aquele feijão carioquinha, o marronzinho? Eu gosto de tudo. Já serviu ali o arroz. Vou colocar aqui um feijãozinho. Nossa, que delícia. Mais uma concha. Faz dia que eu não como feijão. Vou colocar aqui uma almôndegazinha. Gostou de bom. Eu nem fiz salada. Mais um pouquinho. Ó, que delícia. Bora. Menina, pensa quem comeu. Comi que fiquei triste.
Nossa, uma comidinha caseira, tudo de bom, né? Um arrozinho com feijão. Gente, tô tentando trazer mais vídeo pra vocês diários. Estão gostando dos vídeos? Os comentários, muitos comentários de vocês, inclusive, muito obrigada. Todo mundo que tá interagindo aí nos comentários. Que eu lembrei que uma amiga minha falou, né? Que ela disse que eu como tanta pimenta, que ela viu aquele vídeo lá das compras da Alemanha. E ela disse, gente, pimenta até no extrato de tomate, no molho de tomate, né? Ela disse assim, que se eu fizesse um exame de sangue ia acusar sangue picante. Nossa, mas eu ri tanto nesses últimos dias. E toda hora que eu vou botar pimenta na comida, eu lembro desse comentário dela, né? Eu falei, já pensou fazer um exame de sangue e acusar lá? Acusar sangue picante. Eu ri muito. Oi, gente, bom dia. Apareci aqui. Acabei de tirar pãozinho quentinho do forno. Fiz um pãozinho de milho ontem à noite e assei agora. Vai ser praticamente nosso almoço, né? Que já tá quase na hora do almoço. Ó, o tamanho que ficou esse pão, gente, olha, bem assadinho. Olha, eu deixei ele esfriar um pouquinho pra cortar, ó. Esse pão, ele fica, ó, ele fica crocante, assei na panela. Eu tô vendo muitas mensagens de vocês pedindo pra me mostrar. Eu vou gravar o próximo pão. Hoje eu vou fazer compras, vou comprar mais farinha, que a minha acabou. O próximo pão que eu fizer, esse aí que foi pra gente comer no final de semana, né? O próximo pão que eu fizer, daqui pra domingo eu faço outro. Certeza. E aí eu gravo pra vocês assando sem a panela, tá? Porque eu recebi uma mensagem até da minha amiga que ela disse que o pão dela não deu certo. Eu falei, não, alguma coisa errada não tá certa, porque esse pão ele dá certo, né? Então os próximos dias aí eu vou tentar resolver o mistério, por que o pão dela não deu certo. Porque muita gente já fez no Brasil e deu certo, então bora ver. Vou cortar aqui pra vocês, ó. Esse fica bem fofinho por causa da massa do milho, né? Olha só, ainda tá saindo fumaça. E ainda deixei ele esfriar um pouco, já uns minutos, olha, a fumacinha saindo. Gente, olha a fofura desse pão. Fofinho fora e dentro ainda fica crocante. Por fora ainda fica crocante. E dentro fica bem macio, ó, por causa do milho que a gente colocou. Ó, gente, olha, bem assadinho embaixo. Às vezes eu dou essas batidinhas, se fica bem barulho de oco, significa que tá bem assado. E esse aqui, ó, ele fica bem fofinho dentro. Ó, a fofura, ó. Tá quente, quente. Esperei aqui já uns 15 minutos pra esfriar, mas olha a quentura. E aqui ele fica mais crocantezinho, ele fica assim mais úmido, sabe? Olha, que perfeição. Esse aqui é de milho, não vai açúcar, viu? Esse pão, só sal, o milho. Se vocês quiserem a receita, coloca nos comentários pra me ensinar esse pãozinho de milho pra vocês. Ó, gente, não consegui esperar, já dei umas mordidas aqui. A manteiga chega a estar derretendo, olha só. A manteiguinha derretendo. E é pouca manteiga não, viu? Ó. Nos últimos vídeos que eu comi o pão, alguém falou assim... Faltou só o cafezinho, né? Mas tá aqui, ó. Cafezinho. Delícia demais. Pãozinho fresquinho desse jeito. Eu não gosto de passar mais nada, só manteiga. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre pão, eu vou deixar um comentário fixado bem aqui embaixo. O primeiro comentário que vocês verem lá, eu vou comentar. Eu vou estar tirando todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito, se você já fez o seu pão, não deu certo, me fale o que você fez, sabe? Que os relatos que às vezes eu ouço, que às vezes queima, né? E agora minha amiga ela também fez, ela disse que ficou a massa pesada. Não ficou bom o pão. Então eu quero descobrir o que vocês estão errando aí pra mim tentar ajudar vocês, tá bom? Deixa eu terminar aqui. When the sky turns gray and dark. Oi,
Oi, pessoal, tudo bom? Voltei aqui, gente. Hoje, finalmente, eu tive coragem pra enfrentar isso aqui, ó. Limpar todo esse vidro. Aquilo ali é a armadilha pra mosca que eu falei pra vocês aqui, que tá batendo o sol, já aparece um monte aqui na varanda. E, de alguma forma, às vezes, elas ainda conseguem entrar pela, não sei, pela tubulação, sabe? Onde entra um pouco ar. Então, eu não sei. A gente tá tentando descobrir o mistério dessas moscas. Tem um monte já lá na varanda. E, assim, tô constantemente limpando pra evitar. Vi uma dica na internet que elas odeiam lavanda. Então, eu tô pensando na possibilidade de comprar umas lavandas pra colocar na varanda, sabe? E meu marido comprou umas armadilhas maiores, mais profissionais, sabe? E eu tenho que limpar esses vidros tudinho aqui, ó. Deixa eu ver. 1, 2, 6. Tem 6 disso aqui pra limpar. Depois tem que limpar a varanda lá fora. Aquela limpeza, fim de inverno e início de primavera que o pessoal faz, né? E aí eu fiz um teste aqui que me falaram, eu recebi muito comentário de vocês falando sobre limpeza de vidros, né? Que eu pedi pra vocês, deixa aí nos comentários dicas de limpar. E eu fiz um teste aqui, gente, ontem. Quer dizer, antes de ontem. Com sabão. E realmente funciona muito. Eu vi também na internet os profissionais de limpeza falando que é muito bom limpar com sabão, né? Água e sabão limpa melhor do que muitos produtos caros. E funcionou, me convenceu. Aí eu vim aqui limpar de verdade, né? Que eu fiz só um teste. E aí tá um nojo esses vidros. Eu limpo todo fim de inverno. Isso eu aprendi aqui com os próprios suíços. Eles limpam todo fim de inverno, né, para início de primavera, e tá bem já limpo, bonito para primavera. E aí depois do pólen, limpo de novo depois do pólen, que é aquele auge da primavera e começa aquele pólen e suja tudo. Acho que antes do inverno eu também limpo, tá? Então eu limpo umas 3 vezes no ano. Mesmo aquela limpeza pesada, né? Às vezes ainda mantenho um pouco mais limpo dentro de casa, né? E aqui no inverno eu botava bem aqui no chão as minhas plantas, né? As pimentas, que aí como já tá quente, eu botei elas pra fora. Então quando molhava sempre caía um pouco de água, né? Então tá bem sujo. E hoje minha missão é limpar esses vidros, tá uma bagunça lá fora, olha. Eu vou me livrar de um monte de vaso hoje. Esse ano eu não vou plantar. Eu não tô nessa vibe, mas perdi toda a animação de plantação. E só tô mantendo mesmo as plantas que eu tinha, né? Minhas plantinhas, essas aqui, as jiboia. Comprei uma jiboia dessa. Gente, eu acho que já tem umas 3, 4 mudas dela. E já tem que cortar de novo, olha que ela tá arrastando no chão. Ela é maravilhosa pra cuidar. Eu me adaptei com elas, sabe? Elas não precisam de tanto cuidado, né? Então eu tenho que arrumar, limpar, não tem mais pra onde correr. The winding path now calls to me. The rising sun becomes my guide. A gentle breeze, I feel so free, with nature's beauty by my side. Ai, gente, já tô morta. Limpei esses 3, apenas esses 3 do lado de dentro. Não sou profissional, tá? Não sei limpar, eu limpo aí do jeito que eu vejo ali, que melhora, né? Ainda falta limpar o lado de fora, que é o pior, é o mais sujo. E eu já tô morta. Ai, Senhor. The morning sun ascends the hill. Oi, pessoal, tudo bem? Voltei aqui pra ver se eu finalizo esse vídeo. Gente, eu tô recebendo uma enxurrada de comentários que eu, assim, não tô conseguindo ainda responder todo mundo. Teve um comentário que me falaram assim, por que eu não mostrei as coisas que eu trouxe do Brasil
Pra quem não sabe, né, sempre tem gente nova chegando. Eu fui recentemente no Brasil e realmente, gente, eu falhei com vocês, já expliquei pra vocês a situação. Não foi férias de lazer, né? Foi mais ver como tava minha mãe lá. Por isso que eu falhei com vocês e mostrar, né, um pouco esse tempo que eu passei lá, enfim, né? E num tempo, demorei tanto pra postar que no fim não fazia pra mim mais nem sentido concluir o restante, né? Mas teve uma coisa interessante que me perguntaram, né? Por que eu não mostrei as coisas que eu trouxe de lá? Gente, eu trouxe muita pimenta de lá. Muita pimenta porque a gente ama pimenta aqui em casa. Meu marido é louco por pimenta, mas não é assim qualquer pimenta. É assim, aquelas pimentas extremas, né? Trouxe muita pimenta, mas hoje principalmente eu lembrei de uma coisa que eu sei que vocês sempre gostam que eu mostro dicas, né, de algumas coisas da cultura mesmo, de onde eu vim, né. No Pará a gente usa muito forte o uso de medicamentos naturais. Eu não sei como que é o restante do Brasil, mas eu sei que nessa parte dessa região da Amazônia, né, onde se concentra muito, né, a Amazônia, eu acho que todo mundo sabe, né, que tantos remédios milagrosos, naturais, sabe, gente? Que, assim, já se passou, assim, por décadas. Eu acredito muito na medicina natural. Inclusive, hoje a gente foi almoçar fora e a coisa mais difícil é eu passar mal de comer alguma coisa fora. Primeiro que eu não vou em lugares, assim, onde não tem uma boa procedência, né? E esse lugar eu já comi por anos, nunca me fez mal. E aí eu não sei se hoje foi... Meu estômago estava um pouco mais sensível, eu não sei. Comi uma comida aparentemente fresca, né? E geralmente quando eu como fora, eu como muito salada. Sempre vou num buffet de saladas. E me fez mal, muito mal. Aí sabe o que eu lembrei? Dessa garrafada que eu trouxe do Brasil. Paguei R$20 nessa garrafada. É um super concentrado. Gente, ele chama de cura tudo. Deixa eu ver se esse tem o nome. Tem uns que eles colocam cura tudo. Eu acho que eu deixei na casa da minha mãe. Que meu sobrinho também tava se recuperando. Eu falei, dá pra ele também, né? Gente, esse composto aqui, ele realmente é esse famoso cura tudo, né? A gente chama de garrafada, né? Não sei como vocês chamam por aí, mas aqui ainda fala, olha, que é extra forte, bem caseiro. Eu amo esses remédios naturais, né? E às vezes a gente tem que ver, né, a procedência mesmo. E realmente, gente, é maravilhoso. Isso diz que eles falam que combate até Covid, né? Gente, isso é um antibiótico natural. E eu acabei de tomar também um pouquinho. Que é milhares, não sei quantas ervas. Tem mel também. Ainda é gostoso de tomar. Mastruz, concentrado de mastruz. Deixa eu ver se tem aqui os ingredientes. Composição mastruz. Leite de Amapá, que é riquíssimo. Que mais? Gente, eu nem conheço. Alho, jambu, limão. Tem uns que tá um pouco apagado, não sei se não consigo ler. Cravo, hortelã, limão, anis, gengibre, açafrão. Gente, tem muita coisa. Muita. Isso aqui é maravilhoso, sabe? Pra quem tem bronquite. Limpa os pulmões mesmo, sabe? Já falei pra vocês, né, que eu vim descendência indígena, então eu acredito realmente muito na medicina natural. Comprei também pra repor copaíba e andiroba, que eu não fico sem. Gente, isso aqui, olha, é assim, uma maravilha, sabe? Tudo que você tiver, ele também é anti-inflamatório, né? Copaíba, eu amo copaíba. Gente, eu já falei, tem gente que sempre pergunta o que tu passa no teu rosto. Gente, principalmente no inverno. Meu rosto fica muito sensível aqui, que me dá quase rosácea, de tão fino que fica, sabe? Até o creme que eu passo fica ardendo, porque fica muito fino essa parte. Eu passo andiroba, tá? Passo uns cremezinhos também, né? Mas eu passo sempre andiroba. Andiroba pode passar também no cabelo, gente, pode passar em tudo, ó. Tem até no fundinho ainda, ó. Quando você vê, quando é puro, que acontece isso aqui às vezes, ó.
A última vez que a gente foi em Manaus, eu ainda trouxe das tribos indígenas. É um dos melhores lugares pra você comprar. Comprei isso aqui, foi 20, a copaíba. E a andiroba, ela sempre custa um pouco mais, né? Meu esposo, ele tem mais época que ele sofre muito de dores no ouvido. Não sei se é infecção, alguma coisa. Geralmente ali próximo do verão, ele sempre pega uma infecção no ouvido que ele fica horror de dor, sabe? Aí eu lembrei que tinha copaíba. Aí eu sempre aprendi de usar copaíba se você tem lesões, né, um pouco mais externas, no caso no ouvido, né? A gente esquenta um pouquinho, coloca na colher, liga uma velinha, aí esquenta um pouquinho assim a colher, sabe? Pra aquecer, não muito, né, óbvio. Pra dar assim aquela leve aquecida, mornada, né? Quase assim na temperatura de leite de neném, sabe? E aí pinguei, sabe, no ouvido dele. Gente, isso que ele disse que salvou ele. Disse que foi que ajudou ele a se recuperar, sabe? Mais rápido. Então isso aqui é milagroso demais. Trouxe também esse, que eles chamam de suplementos naturais. Também de mastruz, olha, parece a cor dele parece essas cores meio Chernobyl, não parece? Esse aqui eu já tomei um pouco também. Isso daqui é mastruz também, leite de Amapá, jatobá, cumaru e tem um pouco de mel de abelha e limão, ele é mais líquido. E também o gosto é bom, gente, não é tão ruim. Eu sou péssima pra tomar remédio amargo, mas assim, depois que a gente cresce e vira adulta, a gente percebe que é necessário, né? Então eu fiz aqui o abastecimento da minha farmacinha. E o que mais? Olha, eu trouxe também esse composto super concentrado. Ainda tá do jeito que eu trouxe, ó, do Brasil. Ainda eu passo sempre plástico filme pra não abrir, né, não vazar. Isso aqui também é ótimo pra mulher, pra regular tudo, gente. Maravilhoso. Unha de gato, uxi amarelo e barbatimão. Gente, isso aqui é o segredo da medicina indígena. Isso aqui é maravilhoso. Só o chá de uxi ou do unha de gato, só ele individual, ele já é bom. Imagina esse combo. Então, isso aqui é tão concentrado que você geralmente só pode tomar uma colherzinha de sopa. 1, 2 no máximo por dia, para um adulto, né? E geralmente para criança é uma colherzinha de sobremesa. 2 vezes no dia, pelo menos. É maravilhoso, gente. Então, é umas coisas que eu não abro mão. Quando eu vou no norte, no Pará, dessa vez, isso aqui eu comprei em Porto Velho. E tem as meninas que me acompanham mais do sul do Brasil, que elas dizem que é mais difícil, né, de encontrar a andiroba e o óleo de copaíba. Gente, óleo de copaíba, eu aprendi desde de pequena, né, que a copaíba, ela é o anti-inflamatório e um antibiótico natural, sabe? Ele até pra artrite, quem sofre de artrite, também é muito bom pra você fazer massagem, ajuda muito, sempre aquece um pouquinho ele e passa nessa região que você tá sentindo dor e diz que até pros ossos ele é muito bom, sabe? E mesmo que é óleo, você passa ele, a pele absorve muito rápido, sabe? Você espera ali uns minutinhos, quando você vê a pele já absorveu tudo. Então, é maravilhoso. Até para as unhas. Unhas frágil, unhas se você tá em fungos. Passa um pouquinho nas unhas, né? Deixa um pouco sem esmalte e passa. É assim, gente, cura tudo. Então, esse é um tipo das coisas que eu sempre trago. Então, eu sempre foco um pouco na farmácia natural, né? Aqui ainda é um pouco mais difícil de encontrar as coisas. E esses, assim, são os meus remédios que eu não abro mão mesmo. E é isso, gente. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Amanhã a gente temos planos de fazer uma viagem, né, pros Alpes. Aproveitar ainda a finzinho de temporada de neve. Vou ver o que eu consigo mostrar pra vocês, tá bom? Tchau!